Olá, boa tarde. Estamos ao vivo mais uma vez com o programa Bem-Estar pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou o repórter Gisele Bortoleto e essa é Francine Moreno, também repórter. O assunto de hoje são as novas chances para o amor após o fim de um relacionamento. Os nossos convidados são o psiquiatra Ururaí Barroso e a psicóloga e terapeuta de casal e de família, Patrícia Nunes Abud. Os números estão aí para quem quiser ver. O Até que a Morte nos Separe não existe mais. Segundo o IBGE, em 2004, 14% dos relacionamentos civis, pelo menos um dos parceiros era viúvo ou divorciado. Esse índice passou para 24% já em 2014. Doutor Ururaí, apesar do aumento do índice de separações, hoje nós temos visto que ainda é muito grande o número de pessoas que ficam nas relações, mesmo estando infelizes. Por que isso acontece? Pois é, boa tarde a você, internauta, que está aqui nos acompanhando. Gratidão pelo convite recebido. Uma honra estarmos aqui juntos, inclusive ao lado da doutora Patrícia. Veja, a nossa razão de viver é a felicidade. E a alma da felicidade é a liberdade. E é um cuidado que todos nós devemos tomar num relacionamento conjugal, porque a princípio há uma perda dessa liberdade. E depois, com o tempo, quando esse relacionamento é encerrado, a pessoa, às vezes, ou não é encerrado, que é o fato da pergunta, né? Quer dizer, a pessoa está infeliz e continua no relacionamento. Quer dizer, ela deve buscar se existem fatores externos, né? Convenção religiosa, alguma crença mental limitante que ela tenha, até mesmo questão financeira, e às vezes a pessoa coloca como sendo filhos, né? Mas ela deve priorizar a sua liberdade, porque a sua liberdade é que vai gerar felicidade. O teu estado emocional é o maior e melhor patrimônio que você tem sobre a face da terra. Então nada vai justificar se você está infeliz num relacionamento, desde que você já tenha feito as experiências possíveis para resolver esse relacionamento e não resolveu, você continuar infeliz, se autoagredindo, né? Se autoagredindo para obedecer algumas convenções ou algumas influências ou interferências externas. Nada justifica a perda da felicidade. Então, se você está nessa situação, repense e haja imediatamente. Patrícia, na sua opinião, por que essas pessoas continuam nesses relacionamentos infelizes e muitas vezes elas preferem trair o parceiro do que serem sinceras com o parceiro ou com a parceira e trair? Bom, boa tarde a todos. Como o doutor Ururaí falou, existem vários motivos. As convenções religiosas é muito forte nos casamentos, para que os casamentos terminem, porque existe mesmo até dito na hora da cerimônia, até que a morte os separe. Alguns celebrantes hoje estão optando por falar até que o amor perdure, porque muitas vezes o amor termina antes. Uhum. Então, e também, além de todas essas questões que o doutor Ururaí mencionou, existe algumas lealdades familiares, algumas famílias onde a separação é quase um tabu. Algumas famílias têm mais facilidade em encarar uma separação de um filho, e tem algumas famílias onde isso é praticamente proibido, assim, não se fala. E até alguns conselhos de alguns pais, às vezes, né, antes a gente via mais isso, olha, pode dar suas saídas, mas preserve o seu casamento. Então são mitos familiares ou também religiosos, ou também algumas limitações que as pessoas têm, que elas não conseguem encarar
um novo relacionamento, deixar tudo para trás e recomeçar uma vida, né? Porque é uma quebra de paradigmas e que é difícil para as pessoas agirem dessa forma. Doutor Ururaí, a Patrícia falou até que o amor perdure. O amor continua sendo um ingrediente importante numa relação a dois? Gisele, eu entendo que o amor é o único ingrediente numa relação a dois. Por quê? Se a gente partir do princípio que nós somos seres espirituais, e como seres espirituais nós sentimos emoções, não temos emoções, né? Sentimos emoções. É inconcebível uma pessoa estar num relacionamento conjugal sem estar sentindo essa emoção. Então, o amor, no caso de um relacionamento conjugal, deve ser a primeira e única razão de ser desse relacionamento. E caso isso deixe de existir, deixa de existir qualquer tipo de relacionamento. Como a doutora Patrícia falou, quer dizer, existem convenções, aí muitas vezes a pessoa fala assim, tem fatores materiais, financeiros envolvidos, mas ela joga a desculpa de filhos, ou questão até mesmo de status, mas ela joga a questão de filhos. E hoje a gente diz o seguinte, a gente nem usa o termo separação, a gente fala encerrar um ciclo, né? Encerrar um ciclo que foi maravilhoso enquanto durou e que a pessoa deve pensar no auto-amar-se. Auto-amar-se. Como eu me amo, eu só vou me permitir continuar num relacionamento se a minha sensação, o meu sentimento de amar junto ao outro, junto à outra, não diria complementa, mas aumenta a minha felicidade. Caso contrário, é hora da gente encerrar esse relacionamento. Mas os filhos cobram muito. As pessoas usam como desculpa os filhos, mas eles cobram sim. Pois é. E aí, os filhos, eles, mesmo que eles cobrem, e você colocou um ponto muito importante, Gisele, mesmo que os filhos estejam cobrando ali aquela situação, cabe à mãe ou ao pai, a mãe ou o pai, ou seja, o cônjuge, seja quem for, porque hoje os relacionamentos são aí cada vez mais surpreendentes na sua forma, né? O que importa é que sejam felizes. Cabe ao cônjuge, inclusive, ensinar o filho, ou a filha, ou os filhos. Olha, filho, o papai ama vocês, né? O papai se ama, o papai ama vocês, e é exatamente por isso que eu estou encerrando esse relacionamento, para que inclusive vocês aprendam que se um dia vocês estiverem num relacionamento onde não existe mais o amor conjugal, para que vocês encerrem, desde que, né, tenha sido feita ali algumas experiências para ver se realmente não existe mais amor para continuar, para que vocês encerrem esse relacionamento, para que jamais façam uma escolha infeliz de permanecer no relacionamento por causa de filhos, por causa de convenções externas, seja lá o que for. Então, Gisele, eu penso que é uma oportunidade até para o pai ou para a mãe ensinar os filhos e protegê-los, né, através de uma imunidade até emocional, para que se um dia isso acontecer com eles, eles aprendam com os pais que, poxa, estou aí num relacionamento, não tenho mais o sentimento de amor, estou encerrando esse relacionamento sem nenhum sofrimento, nada disso, muito pelo contrário, aquela sensação de alívio. E também, uma coisa que você mencionou até na pergunta anterior, também libertando o outro, né? Porque como pode uma pessoa permanecer no relacionamento, ela infeliz, e literalmente, eu chamo, essa é a verdadeira traição, quer dizer, está traindo uma outra pessoa, enganando uma outra pessoa, partindo de um pressuposto que existe algo, mas que é uma mentira. Tá. Olá, boa tarde. Você que está chegando agora, nós estamos ao vivo em mais um programa Bem-Estar no Facebook do Diário da Região. O tema de hoje é falar sobre novas chances para o amor. Se você que está assistindo a gente tem interesse, tem vontade de mandar uma pergunta aqui para os nossos convidados,
fiquem à vontade. Basta mandar essa pergunta aí no comentário do nosso vídeo que a gente repassa para eles, tá bom? E aqui o Luiz Grilli Rodrigues está desejando boa tarde para vocês. E o Claudio Honor Pereira falou que tudo que vocês estão falando é verdade. Está concordando. Não, tá ótimo. E Patrícia, você falou que a separação é um tabu, né? Ainda é visto como um tabu. E as pessoas consideram a separação como um fracasso pessoal? Como que elas encaram dessa forma? Muitas consideram, inclusive eu sempre costumo dizer que não existe separação sem dor. Existe uma separação, às vezes, que você consegue fazer com que ela seja bem feita ou mal feita, mas não existe separação sem dor. E muita gente usa, inclusive, esse termo, eu me sinto um fracassado. E aí você consegue fazer com que essa pessoa enxergue que foi o fracasso de um sonho, às vezes de um projeto, mas que dependia de um outro. E que muitas vezes o outro não compartilha daquele mesmo projeto ou daquele mesmo sonho. Né? Então, essa questão mesmo que vocês citaram, o Torururaí colocou muito bem, que é do amor, muita gente confunde também, porque o amor, ele muitas vezes ele muda de cara, ele muda de aspecto. Então, quando o casal, nos ciclos de vida, ele vai mudando. Então, o casal recém-casado, ele é mais apaixonado, ele tem umas necessidades que depois o casal em outro ciclo tem outras necessidades. E tem gente que tem necessidade de viver apaixonado. E a paixão é um ciclo. Uhum. E aí, quando essa paixão se transforma em amor, eles acham que perdeu a graça. Então, muita gente precisa casar 7, 8, 9 vezes para continuar com aquela sensação de paixão. E o amor é diferente. O amor é uma coisa mais ampla, mais abrangente. E pelo menos, o que a gente fala, e eu compartilho dessa opinião, quem ama liberta. Então, se você sente que o outro está infeliz, você facilita também essa partida. E não é egoísta, o amor não é egoísta, né? O amor tem que ser altruísta e facilitar essa saída. Tá ótimo. Patrícia, nós falávamos sobre essa questão de libertar o parceiro, sobre o altruísmo. Porém, muitas pessoas ainda colocam o patrimônio, o filho, a divisão de bens. Ninguém quer abrir mão de nada. De que forma vocês trabalham com isso nos consultórios? Pois é, todo ciclo que se termina, e a gente está falando de ciclos aqui, existe uma dor, mas tem um reinício, um novo ciclo. E as pessoas querem as vantagens do novo sem perder as do ciclo passado. Então, muitas vezes a pessoa dá essa desculpa para si mesma, Gisele. Assim, por causa dos filhos, por causa do material, mas na realidade é uma limitação dela. Ela não tem coragem, muitas vezes, de dar aquele passo. Então, ela usa de justificativas, algumas válidas, mas nenhuma tão importante do que a própria felicidade. O doutor Ururaí coloca a própria felicidade, o próprio bem-estar. Então, são entraves, né? Ou são alguns empecilhos que as pessoas colocam, mas que na realidade é uma falta de coragem de assumir uma nova vida, que é uma nova vida, mas que você vai reviver algumas coisas da antiga, mas algumas coisas você tem que fechar. As pessoas ainda têm medo do novo, do desconhecido. Tem muito medo do novo. Elas têm medo do arriscar. E viver se arriscar, né? Nós estamos nos arriscando desde a hora que a gente se levanta, que a gente acorda, a gente sai de casa. Então, uma vida sem risco é uma vida muito sem graça também. Agora, é como eu disse, também não podemos confundir que precisamos viver com adrenalina a mil, apaixonados o tempo todo, mas às vezes numa situação de conforto. Conforto consigo mesma, e aí você propicia o conforto para o outro também. Doutor Ururaí, muitas vezes as pessoas partem para o novo relacionamento, mas elas não resolvem os problemas que muitas vezes estão nelas mesmas e buscam no outro
a solução desses problemas e entram em novas relações com problemas antigos que muitas vezes estão com elas mesmas, não é? Isso é fundamental na felicidade conjugal, né? Quando a gente fala em relacionamento, a gente começa pelo relacionamento intrapessoal. Quer dizer, eu comigo, a pessoa com ela. Se ela não estiver feliz com ela, se ela não for feliz com ela, se ela não sentir isso, ela nunca será feliz com outra pessoa. Porque ela vai buscar um outro para completar aquilo que falta nela. Isso não existe, né? Isso é um princípio de infelicidade. Eu vou buscar uma outra pessoa que vai aumentar a minha felicidade, mas não completar a minha felicidade. Então isso que você tocou, Gisele, é importantíssimo, tipo assim, poxa, agora que eu encerrei esse ciclo conjugal, agora é hora de buscar dentro de mim, dentro de uma autoanálise, qual habilidade faltou, qual foi a vulnerabilidade que talvez eu deva resolver para que no próximo relacionamento eu esteja melhor. E aí sim, com certeza, essa pessoa não vai ter esse risco. Ela vai se sentir muito melhor com uma outra pessoa, muito mais livre nas escolhas, né? E a probabilidade dela ser feliz é muito maior no outro relacionamento. E eu queria aproveitar também a questão da liberdade, da ousadia, que isso que a doutora Patrícia falou é importantíssimo. A vida sem ousadia não é vida, né? Uma das coisas, porque quando a gente fala em amor, na área dos neurotransmissores, a gente fala na ocitocina, o prazer, a dopamina, a paixão, a feniletilamina, e a ousadia, a adrenalina. Hoje já existem estudos comprovando que a falta de adrenalina envelhece, adoece, porque fica tudo muito previsível, né? Essa tal da segurança, ela mata. Segurança mata. Por quê? Porque eu fico ali dentro da gaiola, né? As pessoas ficam cuidando das gaiolas, às vezes até olhando para o vizinho, e aí a sua gaiola, né? Nossa, que linda a sua gaiola, a minha gaiola. E nós não somos seres para ficarmos dentro de gaiolas. A liberdade é a alma da felicidade. Dostoiévski, no livro dele, Irmãos Karamazov, ele fala que a gente deve se jogar no vazio da liberdade, na ausência de certeza. Porque exatamente essa ausência de certeza é que nos faz crescer, que nos faz dar um passo a mais, um passo além. Então essa suposta segurança que algumas pessoas se utilizam como desculpa, essa segurança vai matar a pessoa. E mata mesmo, mata e adoece. Ou seja, em vez dela cuidar das asas, ela fica cuidando das gaiolas. E nós não estamos aqui para viver dentro de gaiolas. Boa tarde, gente. Quem está chegando agora, nós estamos em mais um programa Bem-Estar ao vivo no Facebook do Diário da Região. Hoje nós estamos com o Dr. Ururaí e com a Patrícia Budi, eles são especialistas em comportamento e a gente está falando sobre novas chances para o amor. Então, se você quiser participar do nosso programa, basta mandar uma perguntinha aí no comentário do vídeo que a gente repassa para eles. Doutor Ururaí, o senhor falou sobre a questão dessa liberdade, né? Às vezes as pessoas precisam ficar sozinhas um período, igual falar, para passar por essa fase de autoconhecimento, para iniciar um novo relacionamento. Precisa, às vezes, curar algumas coisas ali dentro? O que o senhor pode falar para os nossos internautas? Isso, você falou sozinha. É. Né? Sozinha tem a ver com número. Quer dizer, quando ela fica sozinha, isso é muito saudável. O que ela não pode, e talvez isso venha a acontecer, é a solidão. Porque a solidão já é um estado emocional. Que independe de pessoas, de número de pessoas. Sozinho eu posso estar sozinho muito bem, muito feliz comigo mesmo. E quando ela fica sozinha, se ela também está no estado de solidão, isso aflora e dói. Conforme a doutora Patrícia falou, dói, sofre,
gera dor. A dor emocional é a pior dor que existe, né? Porque dor é emoção. E como seres emocionais, quer dizer, isso dói. E é exatamente a hora que ela deve utilizar isso para buscar dentro de si qual é a causa dessa dor. O que é que está faltando dentro de mim para eu resolver no meu relacionamento, primeiro intrapessoal, para depois no interpessoal eu ir inteiro ou ir inteira. E aí sim, nunca mais eu vou correr o risco de solidão, mesmo estando sozinho várias vezes, sem problema algum. E antes um pouquinho de iniciar o programa, o senhor falou pra gente aqui nos bastidores sobre números, estatísticas dentro do seu consultório em relação aos relacionamentos mesmo. Eu queria que o senhor compartilhasse isso com a gente, com os nossos internautas. Bom, com mais de 30 anos de psiquiatria, a gente passa a ter alguns números, né? Né, doutor? E hoje, na minha prática, né, de consultório, o que eu vejo? 60% dos casamentos são infelizes. 20% estão ali, né, buscando definir que estado eles se encontram. E 20% são felizes. Desses 60%, nunca a primeira opção deve ser a separação. A primeira opção deve ser o que é que está faltando dos dois lados. Se os dois querem também, né, doutora? Se os dois querem. Um dia desses, uma pessoa disse assim, um marido virou para a esposa e falou assim: não, porque você é a mulher que eu quero para minha vida, você é a mulher com quem eu sonhei tudo na minha vida. Foi falando uma série de coisas para a esposa na minha frente, inclusive. Aí ele falou, eu olhei para ela e vi que não havia uma correspondência, né? Aí eu perguntei a ela: e você? E ela disse: faltou lhe perguntar se eu quero isso, se ele é o homem que hoje eu quero. Um dia foi, mas hoje não é mais o companheiro que eu quero. Então, nesses 60% de infelizes, a primeira escolha deve ser o que é que falta para a gente reconstruir essa felicidade conjugal. Desde que os dois queiram. A partir do momento que um não quer, não tem como. Inclusive, é até mesmo a pessoa, no sentido de ser fiel, a gente fala em fidelidade, mas a primeira fidelidade é ser fiel a si mesmo. Como que eu vou permanecer no relacionamento se o outro não quer? Ou se eu não quero mais o outro? Então essa é uma estatística de consultório e que sempre tem como a gente, né, resolver isso buscando a felicidade. Patrícia, o que você aconselha para as pessoas que chegam no seu consultório dizendo: não dá mais, eu quero realmente me separar? Que tipo de análise ela deve fazer para realmente conseguir dar esse passo seguinte? Quais as perguntas que ela deve ser honestas ao responder para ela mesma? A primeira coisa que eu pergunto justamente é o que os fez me procurar um terapeuta de casal. Porque quando você tem muita certeza que quer a separação, você vai direto para o advogado. Então, se está lá, é porque às vezes dá um pedido de socorro, pode salvar alguma coisa. Então, a primeira coisa é falar por que estão lá, quais são os problemas, qual o objetivo de cada um. O que você espera de um relacionamento. E para o outro também, o que você espera. Às vezes, como o Dr. Ururaí bem lembrou, os objetivos são completamente diferentes. Um quer X, o outro Y. Então, são paralelas que nunca vão se encontrar. Mas eu costumo dizer, quando eles me procuram, que tem 4 soluções. 2 ruins, que eu acho 2 boas. As 2 ruins separar mal ou ficar mal junto. E as 2 melhores, separar bem e ficar bem junto. Lógico que a gente prefere a primeira. Mas muitas vezes você ajuda a separar bem também, para não ser um caos, para não usar os filhos, que é muito comum, os filhos como moeda de troca.
Então, na realidade, a gente fala, olha, quer tentar fazer uma terapia de casal, mas não há promessa que vocês vão sair bem daqui. Vocês podem sair um pouco, sabendo um pouco melhor o que querem, mas ninguém vai prometer, aí sim, uma felicidade. E até porque, às vezes, o desconforto maior está na própria pessoa. E é muito comum, acho que o Ururaí vê isso todos os dias, o cliente que chega só ou com outro e botando sempre a culpa no outro. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele faz... E a gente tenta falar, não, procure colocar na primeira pessoa. Eu não gosto que ele faça isso. Ou eu não... Porque normalmente a pessoa terceiriza. É muito difícil você assumir que você não está suportando aquilo mais. E que às vezes é um comportamento que você suportava. Então, a gente tenta fazer com que eles tenham um relacionamento civilizado. Até porque fala, filho é para sempre. Vocês vão a vida inteira se encontrar por causa dos filhos. É formatura, casamento, netos. Então, que haja um relacionamento civilizado. E não precisa haver inimizade. Então, é muito comum a gente dar algumas dicas até, e que não precisa ser na raiva, no ódio, que pode também ser doloroso, mas civilizado e amoroso até, um comportamento amoroso. Afinal, aquela pessoa foi muito importante para você até aquele momento. E se essa separação for bem feita, é possível até que os novos parceiros tenham um bom relacionamento com os parceiros anteriores? Sem dúvida. Hoje, eu tenho visto muito isso, né? Porque antes, como tinha mais o tabu da separação, então viravam inimigos. Hoje não, porque é como às vezes a gente trabalha no consultório e fala para um pai que está se separando, olha, dependendo do namorado que a sua esposa arrumar, a sua ex-esposa, vai ser muito bom para os seus filhos. Da mesma forma, a mulher que ele vai arrumar, que elas possam ter uma conversa, compartilhar, porque para ajudar esses filhos que vão necessitar. E que às vezes eles vão ter duas casas, e lógico, é um pai e uma mãe, mas o outro faz o papel de pai muito bem feito, a outra faz um papel de mãe bem feito. Então é possível sim, inclusive uma convivência muito pacífica, amistosa, saírem juntos. Não vão ser amigos na concepção que se tem, mas é possível sim, uma boa convivência. Tá ótimo. Tem aqui os internautas estão interagindo com a gente. A Mércia está dizendo, Mércia Nussi Cucolicho, que ela admira muito a doutora Patrícia. E aí tem uma pergunta. A Abiúde Santos, ela está dizendo que ela está viúva há 10 anos e ela não conseguiu se relacionar com mais ninguém até agora. Mas ela frisa que ela gosta muito da companhia dela. E aí ela queria saber o que vocês acham sobre isso, dela viver dessa forma. Vocês podem, né, falar para ela? Pode, lógico. Bom, primeiro um abraço à Mércia, somos da mesma cidade. E respondendo à pergunta dela, eu acho que muitas vezes a pessoa é uma ótima companhia para si mesma. É o que o doutor Ururaí estava fazendo. Nem sempre a solidão é porque a pessoa está só. A gente vê solidão a dois, que é muito mais dolorosa do que a pessoa estar sozinha. Então ela pode estar muito bem sozinha, bem resolvida e ser uma boa companhia. Mas precisamos saber também se ela conseguiu enterrar esse marido. Entendi. Sepultar com todas as honras, o amor, a saudade que ela pode ter, o respeito, mas às vezes ele está ainda muito vivo dentro dela. E qualquer pessoa que ela vai encontrar, ela vai comparar. E não vai chegar à altura dele. Até porque quando a pessoa vai embora, a gente tende a idealizar um pouco mais. Então, ela pode muito bem estar sozinha, não sentir falta, mas às vezes também ela não está querendo ser fiel, né, ser leal à memória desse marido também. Não, tá ótimo. É exatamente esse ponto, né? Quando se trata de uma pessoa que está numa situação de viuvez e ela fica, inclusive ela tem o hábito de trazer na memória, né? Ah, porque o meu marido, ou minha esposa, né? E cabe a ela refletir sobre isso,
Quer dizer, está encerrado realmente esse relacionamento, essa situação, foi vivenciado esse luto, né? Às vezes não foi vivenciado esse luto. E aí ela deve tomar um cuidado especial, porque isso inclusive pode ser um fator predisponente para uma demência mental. Infelicidades que se prolongam, né, pode ocasionar. Veja, apenas não quero dizer que é um fator determinante. E nem é o caso dela. Agora, como que ela resolveria isso? Primeiro, refletindo sobre isso, se esse relacionamento anterior está realmente resolvido, né, se esse luto foi realmente resolvido. E segundo, ela não necessita necessariamente ter uma nova pessoa. Porque hoje em dia a gente se surpreende, né? A liberdade está aí sendo vivenciada pelas pessoas. Essa nova geração, elas estão descobrindo, né, que existe liberdade, que eu posso amar enquanto existir amor e sou livre para começar e para encerrar. Ela pode muito bem ter um companheiro ou companheira também, né? Não vamos manter aqui uma visão heterossexual da vida, né? Mas sim uma visão ampla e feliz. Mas ela pode ter uma companheira, um companheiro que de vez em quando se encontram, de vez em quando tem ali seus momentos de cumplicidade, de intimidade, de uma sexualidade prazerosa, não mais trazendo uma outra pessoa para morar dentro de casa, não mais isso, muito pelo contrário, a partir do momento que ela tem essa outra pessoa, neurologicamente vai ser muito melhor. Isso está comprovado. Quando a pessoa tem alguém para compartilhar sua intimidade, uma pessoa cúmplice, isso é muito saudável emocionalmente e como felicidade gera saúde, acaba sendo também muito saudável neurologicamente. Entendi. E doutor Ururaí, tem uma pessoa que é a Carla Araújo, ela está dando parabéns para o senhor e falando que o senhor é nota 1000. Gratidão, Carla. O Antônio Mineiro está dizendo também que tem que ter mais reuniões sobre esse assunto, porque deve se debater isso. A gente faz isso toda semana, viu, Antônio? E aqui tem o Luciano Alvarenga, que ele está fazendo uma pergunta para o doutor Ururaí. Ele está perguntando que em que medida a cultura da descartabilidade, que domina a cena contemporânea, é um elemento que também pode definir a vida a dois. Pois é, esse é um outro desafio, né? Hoje nós temos, os produtos já são fabricados com um índice de obsolescência, quer dizer, eles já são feitos para se tornarem obsoletos. Essa descartabilidade, ela deixa de existir, ela existe. No entanto, a pessoa pode não se deixar influenciar para isso quando ela está num relacionamento em que os dois também se reinventam, né? Criam novas edições. Por quê? Existem pessoas que são chatas, né? A gente tem que entender isso. Existem pessoas muito previsíveis. E as pessoas hoje não suportam mais a previsibilidade num relacionamento. Hoje é sexta-feira. Existem mulheres que já sabem exatamente como a sua companheira, né, seja mulher ou o seu companheiro homem, vão agir nesse final de semana. Bom, sexta-feira à noite ele faz isso, ou ela, né? Ela faz isso. No sábado faz isso. Quer dizer, cadê a adrenalina? Né? Cadê a emoção? Não tem. E essa previsibilidade favorece isso que o professor Luciano Alvarenga falou com muita propriedade, a descartabilidade. Quer dizer, se tornam pessoas descartáveis, pessoas que não agregam valor a mais no relacionamento. Hoje as pessoas estão... como a facilidade para a informação é muito grande, quer dizer, o relacionamento hoje ele existe a partir do momento que o outro lado também corresponde a uma certa expectativa, né? Não precisa ser uma pessoa que surpreenda todo dia, todo momento. Aliás, melhor seria, né? Mas uma forma da gente prevenir isso é a pessoa se reinventando, a pessoa progredindo como pessoa, a pessoa tendo um assunto novo para falar, né? Tendo uma ousadia, algo diferente e que seja bom e saudável. É a famosa pitada de adrenalina, né? Porque senão fica aquela coisa de final de tarde, né? Aquele blues,
creme, né? Sorvete de creme e tal, dublado. Aí não dá, né? O que a senhora acha? Eu estava pensando na música do Chico, até todo dia ela acorda e faz tudo sempre igual, né? E na realidade é isso, quer dizer, se a gente não percebe, a gente acaba fazendo as coisas sempre numa rotina, não que a rotina seja ruim, mas numa rotina chata. Então, uma coisa que eu estava pensando enquanto o Dr. Ururaí falava é a presença do humor nas relações, o senso de humor. Os casais às vezes acham que dar risada junto é bobeira, vamos dizer. Então, conversas profundas são muito boas, mas às vezes a gente quer também falar sobre qualquer coisa, dar risada. Então, o senso de humor nas relações eu acho fundamental. Até rir de si próprio. Rir de coisas que a gente às vezes nem consegue fazer e achar isso normal, porque nós somos iguais a todos. Então, eu acho que isso no relacionamento ajuda. Da mesma forma que também validar o que o outro faz, ouvir, parar para ouvir, que hoje as pessoas não param mais para ouvir. Elas estão ao lado do parceiro e aqui no celular, ou né, no WhatsApp. Então, elas não ouvem mais. Então, você parar, olhar para o outro e dar esse tipo de atenção é uma coisa hoje diferenciada, né? E essa coisa que o Dr. Ururaí fala assim, pequenas coisas, você caprichar em alguma coisa que a pessoa gosta, você falar alguma coisa agradável e não só críticas, que as pessoas estão muito críticas. Então, chegam perto de você e já criticam ou cobram alguma coisa que você deveria ter feito. E não é por aí. A aceitação do outro é muito difícil, mas é um treino. E aí eu quero mandar um alô para Rita Caldeira, que ela está falando que está parabenizando os entrevistados e que ela gosta muito da doutora Patrícia Butch. E tem a Márcia Augusto Barroso, está dando parabéns para o doutor Ururaí. Tem a Lígia Gonçalves, que também tá falando que o doutor Ururaí, com o doutor Ururaí, falando que o mundo precisa de pessoas como o senhor, precisa de mais gente assim, pessoas assim. A Márcia Cristina Pereira dos Santos também está parabenizando vocês, parabenizando o doutor Ururaí. E a Márcia Augusta também parabenizando a Patrícia Butch. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente fica muito orgulhoso. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Nós gostaríamos muito de agradecer a participação dos nossos convidados, Dr. Ururaí e Patrícia, assim como dos nossos internautas. Nós vamos torcer para que esse bate-papo com vocês tenha ajudado as pessoas que estão infelizes no casamento delas a colocar um fim nessa relação e partir para outra. Como diz a música, tente outra vez. Na semana que vem tem mais, nós estaremos aqui reunidos com vocês. Muito obrigada.